Olá, gente. Eu sou a professora Mariana. A aula de hoje é a sequência 1, Encontro entre Arte e Público, nas artes visuais, tá? É a aula 4, é a aula para a segunda série do ensino médio, ok? Então, vamos começar aqui. Então, olha lá, a nossa aula 4, Encontro entre Arte e Público nas artes visuais, ok? Habilidades para a aula de hoje: investigar encontro entre arte e público, na dimensão da mediação cultural, uma experiência estética a ser compartilhada, identificar espaços e formas de integração entre arte e público, analisar a mediação cultural como abertura de possíveis canais de interação comunicativa, de diálogos entre público e as artes visuais, esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para a apresentação do fazer artístico da comunidade escolar ou do seu entorno. Os objetos do conhecimento da aula de hoje são espaços expositivos, modos de expor, salões de arte, bienais e feiras de arte. Então, vamos lá para a nossa aula 4. Na aula 4, nós vamos falar um pouquinho sobre Readmaker, curadoria, museu imaginário, projeto individual colaborativo e sobre o mapa cultural, mapa conceitual 2. Então, olha lá, você já ouviu falar dessa obra? Essa obra de Marcel Duchamp, Fonte. Ela é de 1917, é um ready-made. Tá? Olha o que quer dizer ready-made, é uma expressão inglesa que significa objeto pronto. Marcel Duchamp, por exemplo, em vez de criar um objeto novo, como de uma escultura ou tela, apropriava-se de objetos do cotidiano produzidos pela indústria em série, modificando-os, ressignificando sentidos e atribuindo funções estéticas a esses objetos, tá? Então, é o quê? Um urinol, gente. Imagina que aqui, ó, é o local onde vai entrar a água, né? A água fica escorrendo, vira essa imagem, você tem que virar essa imagem. E aqui é onde o homem faz xixi, é onde fica, é os mictórios, né? Que fica nos banheiros masculinos. Então, por que ele é um objeto pronto? Porque ele já existe, ele ressignificou, ele deu outro nome para essa obra aí. Eu vou mostrar um trechinho de um vídeo para vocês. Prestem bem atenção. Ele é um vídeo, tá? Ele está em inglês. Se você, por acaso, você for assistir, você tem que ir aqui em configurações e modificar as configurações dele, tá certo? Mas eu vou passar um trechinho para Hey guys, it's Karen. Welcome back to Little Art Talks. Today let's talk about what are ready-mades and why they're considered works of art. Now, the definition of ready-mades itself isn't very difficult to understand. They're works of art made from manufactured objects, things that are already made. Right? Pretty straightforward. What's usually a little bit more difficult to understand is how or why these objects are considered works of art. The term ready-made was first used by French artist Marcel Duchamp. The earliest ready-made included Bicycle Wheel of 1913 and In Advance of the Broken Arm of 1915. Bicycle Wheel is a bicycle wheel mounted on a wooden stool, and In Advance of the Broken Arm is an inscribed snow shovel. However, Duchamp's most notorious ready-made came in 1917 when he created the fountain. The fountain was a men's urinal that was placed on its back, then signed by the artist with a false name. Duchamp deliberately chose ordinary, functional, and rather dull objects. He chose objects based on a reaction of visual indifference, with at the same time a total absence of good or bad taste. In the May 1917 issue of the avant-garde magazine The Blind Man, which is run by Duchamp and two of his friends, an anonymous editorial explained the theory behind the ready-made. Whether Mr. Mutt with his own hands made the fountain or not has no importance. He chose it. He took an ordinary article of life and placed it so that its useful significance disappeared under the new title and point of view,
created a new thought for that object. Here they make a case for the fountain with 3 main points. First, the act of choosing the object is a creative act in itself. Second, by removing its useful function of an object, it becomes art. Third, by presenting the object with a title in a gallery, the object is given a new thought or new meaning. These ready-mades assert the idea that art is defined by the artist as opposed to being determined by its media. The role of artist changes from maker of art to chooser of art, a trend that is often seen as the beginning of the movement to conceptual art. At the time, ready-made was perceived as an assault on the conventional understanding of not just the status of art, but also of its very nature. Since its first controversial presentation as an art object in 1917, Duchamp's fountain has provoked lively discussion about art, ideas, and meaning. While the term was first invented by Duchamp to describe his own works, it has since been used more generally for artworks made from manufactured objects. For example, works by young British artists such as Damien Hirst, Michael Landy, and Tracey Emin. I hope this video helped you better understand ready-mades. If you enjoyed this video, please like and subscribe for more videos on art history. Olha lá, esse vídeo aí, ele vai estar nos comentários, né, do nosso vídeo, da nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos recapitular o que a gente já falou anteriormente, que a gente estava falando sobre, nós estamos fazendo uma apreciação. Então, o que que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês uma tela, na onde essa tela, ela mostrava por dentro o Museu do Louvre. Tá? Vamos voltar lá. É uma tela de Giuseppe Castiglione, era para mostrar como é o contato da arte público lá dentro do Museu do Louvre. A outra tela é de Diego Velázquez, onde Diego acaba invertendo, mostrando para a gente como é o ponto de vista de nós, observadores, enquanto pessoas a ser pintadas. E agora nós estamos falando do Henri Meyder, falando que o Duchamp, ele fez o quê? Ele se apropriou de algo já existente. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai falar sobre curadoria. Eu fiz aí com vocês uma curadoria educativa, que seria o quê? Eu selecionei e agrupei obras, imagens, que trazem em si a intenção de, ao mostrar as obras, ativar culturalmente discussões que se propõem. Então, qual que era a minha ideia? O que eu ativei culturalmente? Para a gente refletir sobre a mediação cultural, a aproximação entre arte e público, nas obras do Duchamp, nas obras do Velázquez, nas obras do Giuseppe Castiglione. 3 obras em tempos totalmente diferentes, mas que fez com que a gente pensasse como que é, qual é a intenção do artista, né? O que ele traz para a gente? Então, quando a gente fala de curadoria, gente, o curador tem uma função muito importante numa exposição. É ele que trabalha a questão da mediação cultural, é ele que aproxima a arte do público, é ele que faz com que o público discuta determinados assuntos, tá? Então, eu trouxe aqui um outro vídeo para vocês, o que é curadoria, para a gente discutir isso. O que vem a ser isso? Você sabe, você já fez, você já vivenciou? Então, vamos prestar atenção um pouquinho. Curadoria tem a ver com cuidar mesmo, né? Com zeladoria. Quem que é o cura? Aquele que cuida. Isso vale tanto para cura de uma igreja, quanto vale para cura de uma peça, de uma carne, de um embutido, qualquer coisa. Se a gente busca um pouco da origem do que é curadoria, vamos voltar a Roma, né?
onde era alguém que, a pedido do Estado, cuidava das viúvas e dos filhos daqueles que foram pela pátria morrer e lutar. Se você perguntar para uma pessoa que simplesmente visita os museus, o curador é o conhecedor, é o esperto, né? Os curadores não são os protagonistas. Quem são os protagonistas são os artistas. O curador é um pesquisador, mas não acho que ser curador seja só uma questão de formação, mas também de vocação. É mais do que um trabalho individual de alguém que usurpa valores ou sentidos das obras, é alguém que está ali para contribuir para a divulgação, reflexão e exposição das obras de arte. Alguém que é um cientista, na verdade, nas artes. Curadoria é um conceito surgido recentemente. Ela dizia o respeito estrito ao universo das artes, porque primeiro a gente tinha os conhecer, né, os sujeitos que administravam patrimônios, inclusive ou majoritariamente da nobreza, tinham gabinetes de curiosidade, essa história é bastante conhecida, e coleções, né, coleções que precisavam ser administradas, né. Os administradores dessas coleções, desses gabinetes, né, viraram especialistas. Mas falando do museu que é a minha casa, né, no Museu de História, você não faz nada sozinho. Dentro de um museu, o curador não é só aquele que monta a exposição, não é aquele só que elabora uma linha de raciocínio a partir das obras ou dos objetos de um museu. O curador é aquele que é responsável por um setor do museu. Então, assim, a própria coleta de acervos, segundo as linhas de pesquisa em que atuamos, é um ato de curadoria, né? Que vai, lógico, reverberar isso mais adiante numa exposição ou em outras formas, né, de divulgação e difusão desses acervos, mas começa ali. A gente costuma dizer que o ciclo curatorial ele começa com a aquisição do objeto ou da obra de arte, passa pela preparação daquela peça, da conservação, pelo estudo daquela peça, pela organização dela e, por fim, a comunicação. Então é um ciclo todo. Você acaba tendo o museu, a galeria de arte, ela acaba se responsabilizando por uma parte importante da formação do indivíduo que deveria começar na escola. O Valtércio, eu acho que é o Valtércio Caldas ou o Cildo Meirelles, um dos dois, não escapa. Ele fala um negócio muito bacana, ele fala, achar bonito não é entender, né? Achar feio também não. Então, essa massa que aflui, né, quando consegue quebrar as várias barreiras sociais que dão acesso ao museu, se deparam com as obras muito pouco subsidiadas de conhecimento. Eu acho que o objetivo da curadoria é tocar as pessoas, né, tocar os indivíduos, fazer com que eles percebam valores, informações que não são óbvias, de repente, naquela composição, naquele artista, na obra. É instruir, acima de tudo. Olha lá, falamos aí um pouquinho da curadoria, da organização de uma exposição. O curador tem a função de agrupar as obras, tá, dos artistas para trazer para o público, para se aproximar. Então, ele tem uma função importantíssima na exposição de obras de arte, tá? Mas a gente não pode esquecer a fala que foi dita aí no próprio vídeo. Um curador, ele não é mais importante que o artista, ok? Então, aqui eu tenho duas formas que o curador organizou, porque é ele que faz. Uma organização, tá, de museus. Então, ó, o modo como as obras são expostas também é uma questão de território da mediação cultural. Os museus, centros culturais, as galerias se preocupam com a aproximação da arte do público. Então, olha lá, no centro, as cadeiras para contemplar as obras penduradas na parede. Essa imagem aqui é uma imagem lá do Museu do Ipiranga, tá? Museu da República, onde mostra a obra, né, do Grito do Ipiranga. Muito interessante, né? E aqui, e hoje?
A gente só tem museus presenciais? Não, gente. Os museus virtuais, eles não vieram antes da pandemia, tá? Não vieram com a pandemia, já existiam antes. São o quê? São espaços de cultura, onde você vai entrar, eu coloquei, ó, esse Museu de História Natural, onde você vai acessar e entrar e visitar cada ponto. Olha esse Museu do Iraque, tá? Então, você vai encontrar um pouquinho. Vai ter um link de um vídeo na descrição do nosso vídeo, que é falando um pouquinho mais sobre o museu virtual, o que os museus virtuais acabaram fazendo, né, com a pandemia, porque com a pandemia eles tiveram que abrir mais forte as suas portas, né, fechar as portas físicas e abrir as portas tecnológicas, as portas digitais, para trazer o público lá para dentro, para convencer o público disso. Aqui, vocês vão encontrar um pouquinho falando sobre o que é arte, que a gente já discutiu, a importância da arte dentro da obra em si, tá? E agora a gente vai para a nossa atividade, nossa ação expressiva, Museu Imaginário. Vamos conhecer um pouco sobre a proposição de André Malraux, Museu Imaginário. Essa será a nossa primeira ação expressiva, onde você vai criar o seu museu virtual. Presta atenção um pouquinho, tá? Como é que ele funciona? Então, a gente tem que pensar lá, o que é um museu? É um sistema complexo, modelado por múltiplas dimensões, tradição, espetáculo, lugar político, promoção social, arena para processo de ação sociocultural, especulação, corporação e experiência, tá? O André, ele teve uma ideia. A proposição dele é precursora da hiperrealidade, entendimento de um real constituído na interação entre o mundo material e o virtual. Trata-se de um museu sem paredes, uma espécie de fio condutor errante da arte, formalizado pelo autor em primeira instância em formato de um livro. Então, olha lá, ele pensou no museu utilizando um livro, tá? Olha lá o museu virtual dele. Ele foi lá e coletou as imagens dele, tá? E montou o seu museu virtual. Então, ó, na passagem da década de 1950 para 60, a exploração da realização entre a fotografia e as técnicas de impressão, ambas em contínuo de aperfeiçoamento, André promove um museu imaginário, a eliminação dos enquadramentos, tanto da pintura, da escultura, como também da própria arquitetura. Ou seja, essa metamorfose ocorria no entorno da obra, em que o museu abriga, se dá principalmente devido ao efeito da fotografia, não só na percepção da arte, mas do espaço que a retifica o museu. Isso se deve à própria característica da fotografia, que em seus recursos é capaz de transcender os limites da recepção, seja através de possibilidade de registro, como de publicação. André, portanto, procurou localizar e explorar o impacto dessa nova tecnologia na percepção humana. Ele acreditava que uma nova percepção da arte era iminente e que os livros, isso em 1950, hein? E que os livros de arte eram um precursor dessa transformação. Em suma, os avanços tecnológicos de época revelaram um poderoso imaginário latente no indivíduo. André, nesse sentido, não tece uma crítica ao museu de cultura material, mas adiciona uma nova e contemporânea ala nesse complexo. Em relação ao museu, e a sua interação era de investigar um novo envelope, capaz de não só promover contextos diferenciados para obras de arte que abriga, como também de alimentar novas razões de ser para ambos, museu e arte. Então, olha lá, você vai criar o seu museu, tá? Vou dar um exemplo aqui de um museu imaginário, para vocês entenderem um pouquinho. Vou passar também um vídeo para vocês, é do Manuel Pérez Banês. Esse é o canal dele, né? Ele fala de... O nome do vídeo dele é Construindo um Museu Imaginário. Ele está em espanhol, então você tem que traduzir a página para você estar assistindo. Entendeu? Eu já traduzi aqui para vocês.
llevada a cabo en el Bachillerato de Artes a Distancia de Andalucía, Lieda, en dos materias en concreto, en Dibujo Artístico 1 y en Dibujo Artístico 2. Dicha experiencia la hemos llamado el Museo Imaginario, construyendo el Museo Imaginario. La idea está inspirada en el escritor francés y aventurero André Malraux, que en 1956 publicó una importante reflexión sobre lo que él llamó Museo Imaginario, que fue traducida en ocasiones con el significativo título de El Museo sin Muros. Malraux en sus reflexiones consideraba que ningún museo, mejor dicho, que todos los museos del mundo no pueden sino dar una visión limitada de la cultura, ya que es imposible que un museo real y físico contenga todas aquellas obras realmente importantes de la historia del arte. Malraux, a través de la fotografía, se propuso la construcción de ese imaginario o de ese museo imaginario a través de reunir una serie o una colección de piezas o de reproducciones de obras de artes que él había recopilado de distintos museos de distintas partes del mundo, como la fotografía que se muestra ahora, ¿no? Dentro de esta colección fotográfica pues se podía reunir o se podía ver cuál era su imaginario artístico, ¿no? Esa quimérica aspiración que entonces tenía Malraux hoy día es mucho más asequible, mucho más fácil, pues a través de internet y de todos aquellos portales que, como antes hemos mencionado, como Google Art Project, Pinterest, Wikipainting, etcétera, tienen o albergan importantes colecciones de arte digitalizadas, ¿no? A grosso modo, pues esta idea la tomamos como punto de partida para proponérselo a nuestro alumnado en el contexto de una tarea colaborativa, donde cada uno de nuestros alumnos y alumnas debía aportar un par de obras al museo y a partir de ahí comentarlas o argumentar por qué las razones personales, estéticas o cualquier otra razón que les hubiera motivado a incluirlas en dicho museo. Aunque hemos probado a lo largo de estos últimos cursos con distintas herramientas, en concreto para esta experiencia me voy a centrar en lo que hemos estado haciendo este mismo año a través de una aplicación de videograbaciones que se llaman VoiceRead. A través de esta interesante aplicación multimedia totalmente online, los estudiantes pueden aportar obras al museo y además pueden comentarlas por medio de comentarios de texto, por medio de grabaciones de voz, por medio de vídeo, y también pueden subir ellos mismos o ellas mismas sus propias grabaciones. Incluso pueden igualmente subir canciones que identifiquen o asocien a una obra en concreto. Como ya sabréis por la tarea, aqui va... Então, olha lá. Aí, o que ele fez? Ele começou a criar um museu imaginário dele, né? O Manuel. Ele começou a criar o dele utilizando um aplicativo na qual ele ia baixando as fotos para estar usando e montando um museu imaginário. A ideia é criar um museu sem paredes. Então, você pode utilizar a ferramenta que você quiser para criar esse museu sem paredes. Então, vamos lá. Vamos para as orientações para essa atividade, tá bom? É uma atividade colaborativa, você pode fazer em dupla ou individual. Então, primeiro passo, você vai escolher a sua curadoria. Por exemplo, eu, Mariana, escolhi o tema amor. Vou selecionar 10 imagens de obras de arte relacionadas ao tema amor para montar o meu museu imaginário. Cada obra eu vou ter que escrever uma legenda. Então, eu vou lá, pesquiso, por exemplo, vou falar de amor e eu vou escolher
Deixa eu ver aqui. Olha lá, para falar de amor, eu escolhi a obra do Gustavo Klein, do Gustavo Klein, para falar sobre o amor. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens que você pode estar escolhendo. Só um pouquinho, gente. Você pode estar escolhendo para fazer. Olha lá, eu digitei o tema, né? Então, eu posso usar o Klein. Eu posso usar o beijo. Olha lá, essa imagem aqui é uma imagem do beijo. Eu tenho que pegar a legenda. A legenda vai ser o quê? O nome do autor, o nome da obra, tá? Então, eu vou selecionando obras que eu quero dizer sobre o meu tema, tá? Então, o meu tema é amor. Então, eu vou pegando lá várias imagens. Esse é do Canova, né? O beijo. Não poderia faltar para falar. Olha lá, essa daqui que linda. Essa é do Eduardo Cobra, né? Beijo também do Eduardo Cobra. Então, eu posso escolher, gente, a obra que eu quiser para falar sobre amor. Então, ó, vocês vai ter N obras, tá? Feito isso, eu escolhi já minhas obras, já escolhi meu tema. O que eu tenho que fazer? Já selecionei as 10 imagens na qual eu vou estar usando. Já selecionei as 10 imagens na qual eu vou estar usando. Tá? Eu tenho que dar um título para a minha exposição. Então, eu vou pensar lá, o amor sempre vence. Esse é o título da minha exposição. Eu tenho que falar qual é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer com que as pessoas percebam amores de N maneiras, tá? E eu vou montar um vídeo de 2 minutos com as 10 imagens, com o título da minha exposição e com o meu objetivo, tá? Mariana, eu vou usar qual aplicativo? Qual você se sentir à vontade, tá bom? Qual você vai se sentir à vontade. Feito isso, eu já montei meu vídeo, tá prontinho minha exposição. Minha exposição é um videozinho de 2 minutinhos no máximo. Eu vou montar um cartaz, um pôster para falar sobre a minha exposição. Então, olha lá. A minha exposição, o amor sempre vence. Eu coloquei aqui embaixo, não posso fazer assim. O YouTube, onde que vai estar esse coisa? É um vídeo no YouTube. Pus o endereço do vídeo, que ele vai estar lá. Na verdade, fictício, porque eu não criei. Tá bom? E quem é os curadores? Sou eu. Tá o meu nome, tá? Então, essa é a atividade. Você vai postar no Google Class, presta atenção na minha fala. Você vai postar, olha, o Google Class está escrito errado. Você vai postar no Google Class o quê? Você vai postar o seu vídeo de 2 minutos. Vai postar o seu vídeo de 2 minutos e o seu cartaz que você fez. Para fazer o cartaz, você também pode usar o aplicativo que você quiser. O Canva é um deles. Tá bom? Então, assim, eu fiz em dupla. Fui eu e o David que nós fizemos. Então, eu posto, o David vai marcar lá no comentários particular, quem postou foi a Mariana. Certo, gente? Não tem erro, é um trabalho facinho de fazer. Só tem que ter um tempinho aí para você selecionar o que você vai trabalhar, tá? E tá pronto o seu museu imaginário, tá bom? Vocês não precisam postar ele no YouTube, vocês podem mandar direto para mim no Google Class, que eu vou postar depois, certo? Então, o cartaz, e a gente vai para o nosso mapa conceitual 2. O mapa conceitual 2 de vocês, o nome dele vai ser o Encontro entre Arte e Público nas Artes Visuais. Então, você vai falar o que dele? Você vai falar sobre espaços culturais, você vai falar sobre mediação cultural, sobre arte contemporânea, sobre curadoria, sobre o museu imaginário, sobre o museu, tá?
essas coisas que têm que aparecer no seu mapa conceitual. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se tiver dúvida, me procura. Ok, gente? Tchau, até a próxima.